Muito bem, olá pessoal, vamos continuar aqui as nossas aulas através do podcast Agentes da História e neste episódio vamos falar de um dos desdobramentos do final da Primeira Guerra Mundial, que foi o surgimento e o desenvolvimento do fascismo na Itália. Com o fim da guerra, a Itália se viu numa situação muito difícil, um contexto de crise econômica com grande desemprego, greves, protestos e instabilidade política. Criado por Benito Mussolini em 1919, o Partido Fascista dominou todos os aspectos da Itália entre 1922 até 1943. Portanto, estamos falando aqui de um governo autoritário que controlava, entre outras áreas, a educação, a economia, a religião e a política. A palavra fascismo tem origem na palavra latina fascis e na italiana fascio, que significam feixe. Ao fundar o Partido Fascista, Mussolini resgatou um símbolo usado na Roma antiga, um feixe de lenha amarrado, tendo de pano de fundo as cores da bandeira italiana. Isto simbolizava então a força da união, segundo a metáfora de que um galho sozinho pode ser quebrado, porém, muitos unidos tornavam-se bem resistentes ou até mesmo indestrutíveis. Todos eles somados assim a um machado no centro. Depois de combater na Primeira Guerra Mundial e escrever para jornais socialistas, Mussolini procurou criar uma nova ideologia política. De acordo com essa proposta, a solução para os problemas sociais dos países seria a adoção de alguns princípios básicos como, vamos citar aqui 9 deles. Seria o Estado totalitário. O Estado controlaria assim todas as manifestações da vida das pessoas, seja no individual ou coletivo. Também o segundo é autoritarismo, segunda característica. A autoridade do líder, então, ela deveria ser indiscutível, pois esta pessoa, seria o mais preparado e sábio, que saberia exatamente qual seria a necessidade da população e como atendê-la. Terceiro ponto é nacionalismo. A nação é um bem supremo de acordo com esta visão, e em nome dela qualquer sacrifício devia ser exigido e cumprido por seus indivíduos. Quarto ponto, antiliberalismo. O fascismo concordava com algumas ideias capitalistas, como a propriedade privada e a livre iniciativa das pequenas e médias empresas. Por outro lado, defendia a intervenção estatal na economia, o protecionismo e, no caso de algumas correntes fascistas, a nacionalização de grandes empresas. Quinto ponto, expansionismo. Alargar as fronteiras então era visto como uma necessidade básica, pois era preciso conquistar um chamado espaço vital para que a nação se desenvolvesse. Sexto ponto, militarismo. A salvação nacional viria por meio da organização militar da luta, da guerra e do expansionismo. Sétimo ponto, anticomunismo. Os fascistas rejeitavam a ideia da abolição da propriedade, da igualdade social absoluta e da luta de classes, coisas que com a Revolução Russa estavam bem evidentes ali naquele período e que provocou muito medo nos outros países de que esse comunismo pudesse então tomar conta de toda a Europa. Oitavo ponto, corporativismo. Ao invés de defender um conceito de um homem, um voto, os fascistas acreditavam que as corporações profissionais deviam eleger os representantes políticos. Também sustentavam que somente a cooperação entre classes garantiria a estabilidade da sociedade. E o último ponto que queremos aqui destacar, hierarquização da sociedade. O fascismo valorizava uma visão do mundo segundo a qual cabem aos mais fortes, em nome da vontade nacional, conduzir o povo à segurança e à prosperidade. Bom, vamos falar um pouquinho agora de como essas ideias e como ocorreu a ascensão então do fascismo na Itália. Os italianos, por terem lutado na guerra ao lado dos aliados, acreditavam que com o término dos conflitos receberiam compensações territoriais. Porém, o Tratado de Versalhes não favoreceu a Itália conforme esperado, contribuindo para o aumento do sentimento de frustração naquele país. Além disso, com o fim da Primeira Guerra Mundial, a Itália enfrentou uma crise econômica generalizada, causando grande descontentamento na população. Aproveitando-se então dessa insatisfação popular,
Benito Mussolini organizou e liderou em 1922 uma passeata fascista em Roma, denominada Marcha sobre Roma, que contou com a participação de milhares de pessoas. Após essa grande manifestação de poder, então, o rei italiano Vittor Emanuele III concedeu o cargo de primeiro-ministro a Mussolini, que a partir de então aumentou a perseguição às pessoas contrárias às suas ideias. Além disso, ele substituiu os sindicatos, os trabalhadores por corporações e aboliu o poder legislativo e os demais partidos, concentrando assim o poder do Estado no partido fascista. Com essas ideias então centralizadoras, Mussolini tornou-se um ditador na Itália. Muito bem então, pessoal, estas são as informações básicas para que vocês consigam entender o que foi o fascismo, como ocorreu sua ascensão na Itália e como estas ideias, somadas também ao surgimento do nazismo, vão ocasionar ou vão levar o mundo à Segunda Guerra Mundial. Bom, antes de fechar esse episódio, eu gostaria de falar um pouco mais a respeito deste personagem, então, que se tornou o ditador, o líder ou o duce dos italianos, este homem chamado Benito Mussolini. Ele nasceu em 1883. Desde jovem, ele admirava já os ideais do pai, que era adepto do anarquismo. Aos 20 anos, ele passou a viver na Suíça, onde conheceu intelectuais socialistas, entre eles também Vladimir Lenin, veja só, né? Futuro líder da Revolução Bolchevique na Rússia. Ele voltou depois para a Itália como um socialista convicto. Ele trabalhou como jornalista e dirigiu o principal jornal partidário. Com a Primeira Guerra Mundial, ele defendeu a participação da Itália ao lado da França e da Inglaterra, mas o Partido Socialista pregava a neutralidade, julgando que a guerra era movida então por interesses capitalistas. Por isso, Mussolini foi expulso do partido. Além de jornalista, ele também atuou como professor. Em 1914, ele fundou um jornal, O Povo da Itália, no qual escrevia artigos a favor da guerra. Ele alistou-se no exército e foi promovido até a sargento. Foi ferido em 1917 durante a Primeira Guerra Mundial. 2 anos depois, começou a organizar o movimento fascista. Os membros desse grupo adotavam uma forma militarizada de se organizar em pequenas milícias e ficaram conhecidos como Camisas Negras. Benito Mussolini foi o líder então do fascismo italiano e governou de modo ditatorial a Itália entre 1922 e 1943. Ele é considerado o grande responsável pela ascensão do fascismo na Europa e conseguiu assumir o poder em 1922 durante um evento, conforme comentamos aqui, chamado Marcha sobre Roma. A derrota da Itália já na Segunda Guerra Mundial, adiantando aqui um pouquinho, o conteúdo, fez com que Mussolini fosse capturado e executado por guerrilheiros italianos chamados de partisans em 1945. Valeu, pessoal, um grande abraço, nos vemos em breve.